Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta e as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos, hoje a lição de número 8. Esta lição será ministrada no dia 23 de fevereiro de 2025. Porém, antes, eu gostaria de apresentar, tendo em vista que nós vamos falar, analisar alguns temas diferentes com relação a esta lição sobre a nova era, sobre os mormons. Eu gostaria de apresentar dois livros muito bons. Tá bem? O primeiro é o livro do Dr. Walter Martin, se não me engano, de saudosa memória, deste também apologeta, e eu tenho a coleção dos 4 volumes aqui sobre o Império das Seitas, e o livro é Como Entender a Nova Era, Como Entender a Nova Era. Tá bem? Este assunto, algumas décadas atrás, era muito tratado, era muito falado, era muito discutido, mas depois de um tempo parece que ele ficou esquecido. Tá bem? Então, se você quiser, o que todo cristão deve saber acerca do mais perigoso movimento ocultista dos últimos tempos. Então, Dr. Walter Martin, Como Entender a Nova Era. Outro livro também que eu tenho, também de uma coleção bastante grande, é Os Fatos sobre o Movimento da Nova Era, a editora Chamada da Meia-Noite, também bastante antigo. Tá bem? Então, traz aqui os escritores John Ankenberg e John Weldon. São respostas às 30 perguntas mais frequentes sobre o movimento da nova era. Se você tem curiosidade, você quer aprender, você quer crescer na área da apologética cristã, então nós temos aí existem 8 mais livros, né, que você pode adquirir, que você pode procurar, mas eu estava preparando a aula e estava pensando e comecei a me lembrar aqui na biblioteca alguns assuntos que nós temos. Tá bem? Tem uma coleção muito boa também, se eu não me engano, antigamente era chamado de Instituto Cristão de Pesquisa, né? Nós temos aí o Império das Seitas em quatro volumes do Dr. Walter Martin. Tá bem? E o movimento da nova era, conhecendo o movimento da nova era, ou os fatos, é uma coleção também da Chamada da Meia-Noite, muito antiga, chamada Os Fatos sobre. Então, são muitos assuntos, são muitos livros, vai ter em torno aí de 10, 12 livros neste porte, neste padrão, leitura fácil, compreensível, tá bem? E nós vamos nos colocando a par daquilo que nós precisamos saber. Então, falando EBD, trazendo também dicas sobre livros, tá bom? Então, hoje nós vamos falar na lição, como eu disse, lição de número 8, que vai ao ar no dia 23 de fevereiro de 2025, e o tema é Jesus viveu a experiência humana. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 23. Esta versão está escrita desta maneira: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A verdade prática, o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Tá bem? Então, nós temos aqui também os objetivos da lição, como nós sempre lemos. O primeiro objetivo é identificar a experiência humana no ministério de Jesus. O segundo objetivo é explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. 3, reconhecer como estas heresias se apresentam atualmente. Bom, dado um ponto de partida, o chute inicial é este: reconhecer ou explicar as heresias que negam a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vamos tratando deste assunto, tanto da humanidade quanto da deidade, ou as duas naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje, com um pouco mais de afinco, nós vamos falar sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo na sua vivência, na sua experiência humana. O que nós colocaria como experiência? Experiência é todo o conhecimento que você adquire através dos sentidos. E, obviamente, para que você tenha sentidos,
para que você tem que ter os 5 sentidos para aprender. É o olfato, a visão, o paladar, a audição, olfato, visão, paladar, audição e tato. São os 5 sentidos que o ser humano tem. E quando nós falamos sobre isso, o Senhor Jesus Cristo vivendo essa experiência, nós estamos falando de que o Senhor obteve este conhecimento através do conhecimento, quer dizer, obtido pelos sentimentos. E quando nós falamos de experiência humana, nós estamos falando do quê? Do ser humano, do que é próprio do homem. Então nós temos aqui o conhecimento obtido por meio dos sentidos humanos, por meio dos sentidos humanos. E, obviamente, para isso, ele precisava ser 100% homem. E é aqui que está o problema para muitos entender. Quando nós pensamos, talvez nós podemos ir um pouco mais longe, aí você fala, mas para o Senhor Jesus Cristo, logicamente que na teoria, o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus, ele conhecia, ele já conhece por ser onisciente, ele conhece todas as nossas necessidades. Está dentro da onisciência de Deus. Então, vamos dizer, teoricamente, vamos expor humanamente falando assim, teoricamente o Senhor nosso Deus, ele conhece, porém, para ser o sacrifício e para ser também o nosso sumo sacerdote ou sacrificador perfeito, era necessário que o Senhor também, na prática, ele tivesse o conhecimento de todas as nossas necessidades. E para isto, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e aprendeu e habitou entre nós. Quando nós falamos do textuário que nós lemos aqui, nós vemos algumas características humanas, características da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Também para nós, obviamente, cristãos, que estamos em contato constante com a palavra, com a doutrina, com os ensinos, com os cultos de ensino, com a escola bíblica dominical e com todas as áreas de ensino que são fornecidos pela igreja para que os seus membros eles tenham aí um crescimento sadio, saudável, com quanto à doutrina, nós não é que temos uma maior facilidade, mas uma certa facilidade de entender termos, entendermos doutrinas, entendermos, porém, para aqueles que não têm tanto, como que eu poderia dizer sem deixar ninguém triste, não tem tanto achego, não tem tanta proximidade com o assunto, fica um pouco mais difícil de entender. Mas nós vamos tentando aqui da melhor maneira possível fazer com que esse esclarecimento ele se torne mais razoável, mais compreensível, mais fácil. Então nós vemos aqui características dentro do versículo que diz que o Senhor ele percorria, ele ensinava, ele interagia e era conhecido. Veja, são características de alguém que é habitante de um lugar. Ele é habitante de um lugar, ele é natural de um lugar. No caso, o Senhor Jesus Cristo, se falarmos de todo o Estado, nós vamos falar de Israel. Se nós formos falar das suas localizações, nasce em Betel, em Belém, perdão, aí ele vai para outra e volta para habitar em Cafarnaum. Então o Senhor ele era uma pessoa natural de um determinado lugar. E como natural, ele tinha as suas características que fazia dele, que demonstravam a sua humanidade, E nós vemos aqui percorrer, quer dizer que ele andava pelas ruas, ele andava pela cidade, ele ensinava. E geralmente o judeu ele vai ensinar aonde? Nas sinagogas, mas nós vemos o Senhor Jesus Cristo ensinando em barcos emprestados, na praia, na areia do mar, ele ensinando nas residências. O Senhor Jesus Cristo ele não tinha um lugar específico, mas, como vamos dizer assim, o mais próprio era ensinar nas sinagogas, que era o local depois da destruição do templo de Jerusalém, as sinagogas passaram a fazer parte dos locais de reunião dos judeus. Tá bem? A questão da interação, quando nós falamos das ações e relações
entre os membros de um grupo. Ele interagia, quer dizer que ele tinha um relacionamento bem próximo, bem chegado, tá? Mas não está na questão também da interação de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que não havia um grupo específico, pelo contrário, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo conversando com os seus opositores, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo conversando com cobradores de impostos, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo assentado na beira de um poço em Samaria, conversando com pessoas que eram rejeitadas por causa de algumas particularidades de sua vida. Então nós vemos que essa interação de nosso Senhor Jesus Cristo ela era completa dentro dessa experiência, deste aprendizado a partir dos sentidos humanos, dos sentidos do homem. O Senhor interagia, ele não somente ensinava, mas ele estava no dia a dia, né? Ele cumprimentava, eu acredito que ele passava pela manhã e ele falava bom dia, seu José, bom dia, dona Maria, como está, como não está, e assim sucessivamente. Deu um pico de luz aqui, isto é normal, tá bom? E nós vemos que tudo isto fazia parte da natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro das duas naturezas, a natureza humana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro da interação, então, nós vemos aqui as ações, as relações entre os membros de um grupo, ou comunicação. O Senhor tinha prazer em se comunicar, e é óbvio que ele não ia conseguir transmitir a sua mensagem se ele não se comunicasse. E nós sabemos que a comunicação ela não é somente feita através de palavras. Nós nos comunicamos de várias formas, de várias maneiras, com vários métodos de comunicação. Nós podemos transmitir uma mensagem através de várias formas de comunicação. Então, o Senhor também, dentro da experiência humana, veja, ele interagia. E também outra particularidade humana na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo é que ele é conhecido. Se nós adiantarmos os carros, passarmos o carro na frente dos bois, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, em determinado momento, alguém vai olhar, mas não é este o carpinteiro, não é este o filho de Maria, não são os seus irmãos, e cita o nome deles, não são as suas irmãs, não estão também conosco. Veja que o Senhor era conhecido. Ele não era um ilustre desconhecido, apesar de todas as suas características que nós podemos notar tanto na natureza divina quanto na natureza humana. O Senhor não era desconhecido no lugar onde ele morava. Ele era uma pessoa que tinha interação, que ele interagia, que ele percorria, ele andava pelas ruas, ele andava pelas cidades. Tá bom? Ele ensinava, nós vamos vê-lo ensinando também na sinagoga, se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, nós vamos vê-lo ensinando na sinagoga e nós vamos vendo também ele ensinando em vários lugares, né? No momento da multiplicação dos pães e dos peixes, os homens são assentados em grupos na relva, quer dizer, num gramado que tinha ali, num lugar, e ali o Senhor também não somente alimentou, mas também ensinou. Então, quando nós vamos caminhando dentro deste assunto, nós vamos vendo esta particularidade maravilhosa do Deus que se fez homem, do Deus que encarnou e habitou entre nós. Veja, ele não somente fez isso, mas também ele se envolveu com a sua criação, ele se envolveu com a sua criatura, ele esteve junto, tá bem? Ele caminhou. Quando olhamos também nos dois caminhantes ali no caminho de Emaús, nós vamos ver Jesus Cristo caminhando com eles, tá bom? Eu não vou falar do que é agora, mas você vai ver o Senhor andando com eles, conversando, abrindo-lhes o entendimento, e nós vamos percorrendo dentro desta experiência, como eu já disse aqui, o conhecimento obtido através dos sentidos humanos. O Senhor fez uso desta humanidade. Por isso nós dizemos que Jesus Cristo foi 100% homem. E nós vamos ver o problema que isto vai causar no decorrer da lição, quando nós falamos das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo, que conviviam, estavam juntas, não se misturavam, cada qual no seu tempo, na sua particularidade. Tá bem? E nós podemos também falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele teve uma vida social, tá bem? Vida social. Que nós estamos falando da vida em sociedade de nosso Senhor Jesus Cristo.
esta vida, ela pode ser... Por que elas podem ser atestadas, podem ser comprovadas? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, são inúmeros os versículos, capítulos, livros, que vão nos falar sobre essas particularidades da experiência do Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então elas podem ser atestadas porque a própria Bíblia ela vai me trazer subsídio suficiente para garantir, e como nós sempre dissemos, como fato não há argumentos, que o Senhor Jesus Cristo foi 100% homem. E dentro desta humanidade, ele percorreu, ele ensinou, ele interagiu e ele era conhecido. As pessoas conheciam o Senhor Jesus Cristo. Né? O Senhor, eles conheciam. E esta outra coisa interessante também que nós aprendemos nessa introdução, vamos fazendo uma introdução bastante rápida, quando nós olhamos para estas características da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos notar que elas formam parâmetros ou uma referência para o nosso desenvolvimento no relacionamento humano. Eu coloquei RH, tá bem? Relacionamento humano, relação humana. O Senhor, a partir do momento em que ele nos dá o exemplo, nós vamos ver em vários versículos o Senhor dizendo, eu vos dei o exemplo, como no caso do Evangelho de João, quando ele lava os pés aos seus discípulos, ele diz, eu vos dei o exemplo, olha, lá de mim está escrito que foi assim, que fez assim, que vai acontecer assim. Então o Senhor Jesus Cristo, ele nos dá, ele serve a vida social de nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos dá referências, ela nos dá parâmetros, ela nos dá condições, pontos em que nós podemos analisar e pensar e atestar que o Senhor também nos ensina a termos uma vida social sadia. Nós não fomos, como nós vamos ver aqui, na vida dos principais, ou na denominação dos principais opositores de nosso Senhor Jesus Cristo, que as suas vidas eram vidas escusas, não escusas no sentido ruim. Eles viviam isolados, eram pessoas que não se misturavam, eram pessoas que não aceitavam determinados relacionamentos, determinadas condições na vida das pessoas. Ora, e a nós não foi dado a autoridade de juízes. Nós não estamos aqui para julgar as vidas das pessoas, não. Independente do que elas façam, a nossa tarefa é fazer como Cristo fez. No momento em que Zaqueu sobe ali naquela figueira, alguém olha e diz, olha, se ele soubesse com quem ele está conversando. Ele é um cobrador de impostos. Quando ele está com a mulher no poço de Samaria, se ele soubesse quem ela é, ele não se diz, olha, o mestre de vocês se diz profeta, e ele está conversando com uma meretriz. Ora, o Senhor Jesus Cristo sabia de tudo isso. Porém, não era impedimento para que ele vivesse uma vida social saudável. Ora, como eu já disse, eu vou repetir, como o Senhor Jesus Cristo transmitiria a sua mensagem se não fosse por meio do contato social, do convívio social, da interação social? Tá bem? E como ele iria ensinar se ele não fosse conhecido? Ora, e a partir do momento em que eles conhecem o Senhor Jesus Cristo e eles começam a notar diferença na pessoa bendita de Jesus Cristo dos demais, daqueles que se diziam mestres, daqueles que se diziam santos, daqueles que se diziam enviados de Deus, eles começavam a ver o quê? Que na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo era diferente. Porque ao invés de ele se isolar, ele se envolvia, ele interagia. E é o que nós precisamos aprender. Mas aqui o caso não é só, o caso principal aqui é mostrarmos que Jesus Cristo foi 100% homem, perfeito homem, 100% homem e 100% Deus. Só que agora nós estamos falando da vivência, da experiência humana de nosso Senhor Jesus Cristo, comprovando, atestando a sua humanidade através do quê? Das experiências humanas que ele teve. Quer dizer, ele percorreu, ele andou, ele esteve, ele ensinou, ele interagiu, ele era conhecido, tá bem? Porque ele era natural de um determinado lugar, e nós vamos ver no final alguns absurdos. Por quê? Que nós estamos batendo nessa tecla a questão da naturalidade de nosso Senhor Jesus Cristo como sendo judeu, uma família nascido no meio dos judeus. Tá bem? Então nós temos aqui também, como eu já disse, veja, ele interagia com pessoas de toda a sorte. O Senhor Jesus Cristo não escolhia as pessoas para interagir. Não é como muitas vezes nós fazemos hoje.
escolhemos classe social, escolhemos uma determinada raça, escolhemos uma determinada posição, escolhemos determinadas aparências. O Senhor Jesus Cristo não se preocupava com isso. Ele simplesmente interagia. Onde houvesse necessidade, onde houvesse a necessidade de sua presença, de sua intervenção divina, da sua intervenção miraculosa, o Senhor Jesus Cristo estava lá. O Senhor Jesus Cristo estava lá. Então nós vemos aqui que o Senhor ele interagiu com pessoas de toda a sorte. Veja, o Senhor Jesus Cristo também, ele não tem somente, é bom observarmos isso, que não era somente uma vida social. Também, onde nós podemos colocar aqui a vida social. Aqui, a vida social. Não era somente uma vida social. Por quê? Veja, como na sua humanidade, o Senhor Jesus Cristo, ele estava constantemente, como um bom judeu, nas sinagogas. Então ele tinha também uma vida religiosa, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo 100% Deus, chamamos de Filho de Deus, nós vamos chamá-lo de Deus Filho, tá bom? Dentro da Santíssima Trindade, mas nós vemos que ele não se eximiu também, como ser humano, de congregar. Vamos colocar aqui, não somente ensinava, mas ele congregava também. Ele estava na igreja, vamos dizer, congregar, né? O Senhor Jesus Cristo não se eximiu. Ele poderia muito dizer, eu sou Deus, aquele lá é meu. É a minha casa, construíram para mim, eu não preciso ir lá. Pelo contrário, ele nos dava, dentro da sua humanidade, ele nos dava o exemplo de estar todos os dias. Então o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma vida social e tem também uma vida religiosa, porque nós vamos prestar atenção quando nós chegarmos neste momento aqui, dentro das características humanas que nós trouxemos um pouco mais detalhadas, nós vamos ver que o Senhor dependia, vamos adiantar, vai? Então vamos adiantar um pouco, dependia totalmente da oração e também dependia totalmente do Espírito Santo. Como homem, ele precisa de oração. Quantas e quantas vezes nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo orando, suando gotas de sangue, tamanho sofrimento nos momentos de oração. E também dependendo da pessoa bendita do Espírito Santo na sua vida. Também. Quando nós falamos da vida social do Senhor Jesus, da vida humana, nós vamos ver que ele foi um ser humano igual aos outros, tá bem? Mas no final, calma, que nós vamos falando sobre outras coisas também, tá bem? Então a experiência humana de Jesus marca uma referência para o desenvolvimento. Como eu disse aqui, veja, a sua humanidade ela pode ser atestada devido a todo o seu crescimento, desde o seu nascimento, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua interação até a sua morte, nós vamos ver que nós temos parâmetros, referências também para explicar, para atestar a humanidade do Senhor Jesus Cristo, e não somente isso, para também desenvolvermos referências e parâmetros para o nosso desenvolvimento com relação as relações humanas, as relações sociais, ao estarmos vivendo em sociedade. Tá bom? Infelizmente, alguns crentes têm a falsa ideia de que para ele ser santo, no caso nós vamos falar disso aqui na pessoa dos fariseus, para ser santo tem que ser separado. Tá? Separado do pecado e do mundo, não separado das pessoas. Veja, porque o apóstolo Paulo ele nos ensina assim, se eu tivesse que fazer isto, eu ia ter que morrer. Porque o mundo jaz no maligno, mas não é isso. Paulo diz, eu tenho que me afastar dos falsos irmãos, dos falsos, daqueles que não apresentam autenticidade cristã ou qualquer outro tipo de autenticidade. O cristão não é porque é cristão que ele, nós vamos ver na lição dos jovens, que ele tem que ter sociedade ou fazer sociedade com todos os seres humanos. Nós precisamos ser seletistas, ou nós precisamos selecionar melhor as nossas companhias, né? As nossas sociedades, as nossas associações, e nós veremos na próxima lição, se você tiver a paciência de acompanhar em outras lições, você vai ver do que nós estamos falando, tá bem? Então, veja,
Esses parâmetros, estas referências, nós pegamos por quê? Veja, os próprios homens, eles tinham um estereótipo do que era ser santo. E com todas as vezes que eles viam Jesus Cristo numa situação que não se encaixava, não se enquadrava naquilo que eles pensavam, eles já criavam eles já tinham um preconceito e eles expunham os seus preconceitos. Quer dizer, veja, é uma meretriz, é um cobrador de impostos, é um coxo, é um leproso, é um endemoniado. Então, havia uma seleção, havia uma separação, uma segregação, né, das pessoas já nesse sentido. Talvez não uma segregação como nós conhecemos, mas já havia distinções. Tá bem? Dependendo da classe social, dependendo da saúde, dependendo da família em que nascia, né? Se era um judeu puro, se era um samaritano, se era um estrangeiro, um gentio. Então nós vamos ver estas separações. O Senhor Jesus Cristo, ele quebrando todas estas barreiras, ele nos dá referências e parâmetros, ou parâmetros, para que nós também desenvolvamos um relacionamento humano sadio. Tá bem? Um relacionamento humano sadio não é porque somos cristãos, não é porque que nós vamos nos afastar dos seres humanos. Vejam bem, nós vamos nos afastar do padrão mundano de vida. Tá bem? Nós vamos nos distanciar da cosmovisão mundana. Tá bem? Nós vamos deixar de lado, como disse o apóstolo São Paulo, nós vamos usar esse versículo em toda a lição. Veja, eu não posso me conformar, com este mundo, eu não posso me conformar com ele, mas ele não está falando da humanidade. Veja, o amor ao ser humano o meu amor ele é expresso em eu ir aonde está. Até havia uma música antiga que diz que o artista tem que ir aonde o povo está, o evangelista tem que ir onde está o povo, o pastor, o pregador, o anunciador, aquele que leva a cura, aquele que leva o bom nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem que ir onde o povo está. Veja, ele não precisa se envolver com a cultura que a pessoa está envolvida, mas ele tem que ir até lá. Eu li alguns livros sobre missões no início da minha fé, no início da fé, Por Esta Cruz Te Matarei, Amor, Ousadia e Renúncia, e tinha um que o pregador, ele ia, e todas as vezes ele ia até um rapaz que era de gangues. Chegou um dia dele pegar um chinelo e dar uma chinelada no rosto daquele homem, daquele pregador. Eu não me lembro mais se é o David Wilkerson, não me lembro, me desculpe. Mas você procurando, você vai achar. Veja, ele ia, e todas as vezes que ele entrava, vamos dizer, no lugar onde aquelas pessoas se reuniam para se drogar, para bagunçar, para caírem na esbórnia, todas as vezes ele apanhava. Todas as vezes ele saía de lá machucado, mas ele não deixava de ir aonde o povo estava. O Senhor Jesus Cristo, então, ele nos dá essas referências, esses parâmetros, também para que nós também venhamos a construir os nossos referenciais de relacionamento humano. Tá? Como eu já disse, eu vou aonde o povo está, mas eu não preciso fazer o que o povo faz. Eu não preciso me envolver com o seu padrão de vida, com aquilo que ele faz. Não, eu tenho que me envolver com uma pessoa e no amor de Cristo, confiando no Espírito Santo, pregando o evangelho genuíno, tentando trazer esta pessoa para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos de conversão da alma, fazê-lo pensar diferente. Tá bem? Então nós temos e olhamos para isso que essas referências que o Senhor nos dá sempre vamos usar aqui como modelo. Nós podemos usar toda a vida do Senhor Jesus Cristo ou todas as suas experiências humanas como modelo. Vamos pegar tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, como ele fez, e vamos usar como um padrão, como um modelo para que nós também desempenhemos o nosso ministério. Tá bom? E como diz também, Paulo disse a Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério, que é de um evangelista. Ora, e não tem como o evangelista ficar dentro de casa, dentro da igreja, esperando as pessoas virem conversar com ele. Ele tem que ir, o evangelista precisa ir aonde o povo está. Vou fazer menção novamente à música. Tá bom? Vamos mais adiante.
Já falamos sobre isso, que a vida social e religiosa, ele viveu essa experiência humana. Tá? Vamos então voltar à questão que não foi somente uma vida social, mas também uma vida religiosa. Religiosa. Enquanto nós muitas vezes achamos, faltou aqui, né? Faltou o G. Religiosa, religiosa, religiosa. O Senhor Jesus Cristo, ele se envolveu então com a nossa natureza, com a nossa vida, com a nossa humanidade, e ele teve as experiências, né? Ele aprendeu, ele adquiriu conhecimento, tanto social quanto religioso. Aí vamos dizer novamente, veja, na teoria, na onisciência de Deus, o Senhor é sabedor de todas as coisas. Mas na prática ele vem para experimentar as nossas dores, como nós vemos também na carta que é escrita aos Hebreus, no capítulo 4, se eu não me engano, que nós devemos chegar diante do Senhor com ousadia. Por que com ousadia? Essa ousadia é porque o Senhor, ele teve as experiências, ele sabe. Quando eu falo de fome, o Senhor Jesus Cristo sabe o que é ter fome. Quando eu falo de sono, o Senhor Jesus Cristo sabe o que é ter sono. Quando eu falo de morte, de sofrimento, de lágrimas, de perdas, disto, daquilo, o Senhor está ciente porque ele teve essa experiência humana quando esteve na Terra, na encarnação, sendo 100% homem, 100% homem. Tá bem? Vamos mais adiante, a introdução da lição propriamente dita. E o Senhor Jesus Cristo, não vivendo isolado, não era um ermitão, não era sei lá, uma pessoa estranha que vivia para os cantos escondidos, ele também nos ensina isto. Tanto é que a ordem do Novo Testamento, quando olhamos para a grande comissão, é ir de pregar o evangelho, quer dizer que nós precisamos ir, sair. E ele também nos ensina. Veja, o Senhor não viveu de maneira isolada da sociedade e nem ensinou essa prática aos seus discípulos, mas nos ensinou a vivermos uma vida social. Tá bem? Como eu já disse, vou repetir, esta vida social, ela não precisa, esta minha convivência não precisa me levar a fazer parte das suas práticas pecaminosas, das suas práticas contrárias. Eu não preciso ser inimigo de Deus para ser amigo do mundo. Eu posso continuar sendo amigo de Deus e levando este meu amigo ao mundo para tentar trazê-los, ou alguns, como diz as Sagradas Escrituras, à presença do Senhor. Tá bem? Ponto de número 1, a experiência humana no ministério do Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então nós vemos aqui que esse ministério, fazer parte da sociedade, principalmente para nós cristãos, não são somente flores, tem os espinhos, Nós teremos os problemas. Alguns nos aceitarão de bom grado, outros nos tolerarão e outros, infelizmente, como é o caso destas três, como é chamada aqui, destas três facções dentro do judaísmo, o Senhor Jesus Cristo ele teve problema com as três. Veja, no tópico de número 1, os debates com as autoridades religiosas. Então nós temos aqui os três principais opositores de Jesus, que foram os fariseus, os saduceus, faltou um S aqui, e os herodianos. Tá bem? E por incrível, por mais sarcástico que pareça, fariseu quer dizer separado. Né? Separado, e tem o termo hebraico aqui que eu já vou ler para vocês. O termo hebraico aqui é prushim, que significa separado. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá bom? Mas separados. E eles eram tão separados de verdade, né? Separados de verdade, que eles não se davam com os saduceus e não se davam com herodianos. Porém, nós vamos ver que uma determinada particularidade vai fazer com que essas três facções dentro do judaísmo, eles entrem num conluio para um determinado fim. Tá? Nós vamos ver mais adiante. Tá bom? Eles não concordavam com os saduceus, os fariseus não entravam em concordância com os saduceus, e eles defendiam mais a tradição do que as escrituras. Já começa a errar por aí. Né? Mesmo que nós coloquemos a tradição, as escrituras do Antigo Testamento, obviamente que não haveria qualquer outro tipo de livro ou de ensinamento que se sobrepujasse às Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Tá bem? Porém, os fariseus pegavam as suas tradições,
que eles acreditavam, aqueles que eles faziam, aquelas tradições que nós chamamos de tradições, vãs tradições, Pedro fala no começo, lá em, se não me engano, em 1 Pedro, capítulo, no versículo, no capítulo 1, quando ele vai falar que nós fomos libertos das vãs tradições que nós recebemos dos nossos pais. Os fariseus tinham esse costume de colocar as tradições judaicas acima das escrituras. Tá bem? E era um problema, eles não concordavam com os saduceus e também eles defendiam a separação do Estado e da religião. Se bem que, outra coisa também que seria cômico se não fosse trágico. A maioria das vezes que eles querem punir ou fazer alguma coisa, eles vão atrás do governo romano. Porque eles dizem que a religião deles não poderia... Vamos falar da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos nos meter com isso. Aí eles chamam os romanos para fazer. Eles querem a separação, a distinção do Estado e da religião, mas quando lhes é conveniente, eles vão lá e fazem acordo, assim como nós veremos no decorrer da lição. Então, primeira coisa que nós falamos é que eles são contrários aos saduceus, tá bem? Veja, está aqui, separado. Não concordam com os saduceus. Agora vamos falar dos saduceus. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 primeiros livros, quer dizer, só aceitavam o Pentateuco. E mesmo assim, dentro do Pentateuco, algumas coisas que não iam contra o que eles não aceitavam. Eles não aceitavam espírito, eles não acreditavam em espírito, eles não acreditavam nos anjos e nem acreditavam na ressurreição. Obviamente que tudo que dentro do Pentateuco estivesse inserido esses 3 temas, eles também aboliriam. Quer dizer, eles aceitam somente o Pentateuco, porém, dentro do Pentateuco, as partes que não lhes são agradáveis, eles também não querem. Assim como fazem muitos cristãos, né? Gostam das bênçãos da Bíblia, gostam das bênçãos de Cristo, gostam dos favores de Deus, mas não gostam das obrigações para aqueles que querem servir a Deus. Era mais ou menos iguais a isso. Tá bem? Essa observação aqui foi só... Veja, eles não acreditavam nos anjos, espíritos, na ressurreição. E rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Quer dizer, o restante tudo para eles não serviam. Porém, os saduceus, eles eram inimigos mortais de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha onde está a conveniência. Fariseu não se dá com saduceu. Porém, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então eles se unem, fariseus e saduceus se unem para buscar a morte, para tramar a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, eles superam todos os obstáculos ideológicos, teológicos, fariseológicos, saduceológicos, estou inventando os termos aqui, só para ser sarcástico mesmo. Veja, porém, para que eles fazem isto? A fim de somar as forças para matarem a Jesus. Para matarem a Jesus. Tá bem? Vou repetir, nós não estamos falando dos judeus, não estamos falando de Israel, estamos falando de fariseus, saduceus e agora os herodianos. Quem eram estes? Esses aqui é a pior parte, né? É uma espécie de marqueteiros. Pessoal envolvido em marketing, eles não gostam dessa palavra marqueteiros, porque dá a impressão de que é um tom pejorativo, é uma palavra que vem para zombar. Seria aquela pessoa que usa o marketing para se beneficiar a si mesmo. Então eles não gostam dessa questão, desse termo marqueteiros. A gente ouve muito isso na política. Fulano de tal é marqueteiro de tal partido, fulano de tal é marqueteiro de tal político. Desculpa, desagradável lembrança. Porém, nós vamos ver aqui que o que é que eles faziam? Qual era a função dos herodianos? Era promover, era convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Então, quer dizer, o negócio deles era arrumar confusão mesmo, entendeu? Tentar impedir, convencer o povo, fazer marketing aqui no mau sentido. Tá bom, pessoal envolvido em marketing, parabéns, maravilha. Se quiserem fazer marketing também, boa marketing do Falando EBD, fiquem à vontade. Mas nós temos aqui os herodianos, que eles são considerados os marqueteiros.
tá bem? Aqui no sentido mesmo pejorativo. No sentido pejorativo, porque a função deles era convencer a turba, convencer o povo a não permitir que um governo direto romano. Eles eram contra o Senhor Jesus Cristo, porque eles queriam se livrar. Veja, outra, agora também se unem aos fariseus. Por que todos eles vão se unir aos fariseus? Porque eles aqui, eles estão quase que totalmente ligados à política, à religião, tá bem? Então você vai falar de sinagoga, você vai falar de senado, os fariseus estão envolvidos em tudo isso aqui. Então, veja, saduceus e herodianos vão todos se ligarem aos fariseus. Por quê? Veja, porque eles querem matar o Jesus Cristo. Então veja que a vida social de Cristo, a vida humana de nosso Senhor Jesus Cristo, não foi somente rosa. Teve os seus problemas, tiveram os seus problemas. E nós notamos aqui tudo isto porque, na questão, a outra coisa interessante que ligava os herodianos aos fariseus é que ambos eram a favor do tributo. E o Senhor Jesus Cristo, quantas vezes, né? Teve uma determinada vez que eles tentaram armar uma casinha de caboclo para o Senhor Jesus Cristo e dizer de quem é isto, que é lícito pagar tributos a César. O Senhor Jesus Cristo, obviamente, sábio, ele respondeu, de quem é a efígie? É de fulano de tal. Então dê a ele o que é dele e dê a Deus o que é de Deus. E eles simplesmente tiveram que se retirar e foram embora. Então, desculpa um pouquinho aqui a bagunça, então nós vemos que a vida do Senhor Jesus Cristo, como nós lemos aqui, a experiência humana do Senhor Jesus Cristo, teve os debates com as autoridades, depois nós vamos ver a vida social e religiosa, que nós já falamos alguma coisa acerca do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos entrar nesta parte aqui. Tá? Então ele tinha esta oposição, todas estas oposições. Tá bem? Então ele tinha os fariseus, né, que eram chamados de separados, tinha os saduceus que não se davam, mas se uniram, assim como Herodes e Pilatos também não estavam bem. Aí Pilatos manda Jesus para Herodes, Herodes manda de volta para Pilatos e eles voltam a conversar e o Senhor Jesus Cristo vai para ser crucificado. Tá bem? Então vamos adiantando. Falando da vida, na questão da experiência humana no ministério, o debate com as autoridades. Agora nós vamos falar da vida social e religiosa do Senhor Jesus Cristo e também as características próprias do ser humano que ele tem. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 40 e no versículo 52, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo se desenvolvia física, mental e intelectualmente. Tá bom? Intelectualmente, vamos dizer assim, e intelectualmente na presença de Deus. Então vejam bem, por que nós vamos tratar da humanidade do Senhor Jesus Cristo? Porque o Senhor teve uma vida humana, uma natureza humana, uma existência humana normal. Veja, ele nasce, né? Ele nasce de uma virgem chamada Maria, porém gerado pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos aqui a humanidade do Senhor Jesus e nós temos aqui a divindade, ou a deidade do Senhor Jesus Cristo. Por ser gerado pelo Espírito Santo, não tem o contato com o homem, com o pecado, não há a semente do pecado, porém gerado através no ventre da Virgem Maria. Outra coisa que nós vemos é que num determinado momento, quando eles vão para Jerusalém para o censo, onde vai fazer o censo, chega o momento do Senhor Jesus Cristo nascer. Veja, e como diz, e completados os dias, quais são os dias completos para um nascimento, para que uma criança venha à luz? São 9 meses. Então, 9 meses normais de gestação e Maria agora tem as dores do parto. Infelizmente, não havia um lugar bonito, caro, rico para o Senhor Jesus Cristo nascer. Agora nós falamos também, aqui neste momento, quando o Senhor abre mão, se esvazia desta glória provisória, temporária, e agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Filho vai nascer numa manjedoura. Tá bem? Então, 9 meses normais
o Senhor Jesus Cristo teve dentro destas características que nós estamos falando aqui da sua humanidade. Tá bem? A vida social e religiosa, e o ponto de número 3, características próprias, aqui as características próprias de um ser humano. Tá bom? Ele se desenvolve fisicamente, cresce, mentalmente ele vai aprendendo e intelectualmente também ele vai desenvolvendo. Tá bem? Ele tem um nascimento e uma gestação normal, tá? Uma gestação de 9 meses, normal, igual toda criança, no ventre de uma mulher chamada Maria, virgem, né, gerado pelo Espírito Santo, por isso aqui a divindade. Ele, outras características próprias do ser humano, choro, angústia, sono, fome, sede, cansaço, e ele morre. Como todo ser humano, ele morreu. Porém, aqui a questão, nós temos aquela diferença. Ele morreu e ressuscitou. Ele não ficou morto como nós. Não ficou morto como ser humano. Tá bem? Mas ele ressuscita. Ele ressuscita ao terceiro dia. Mas ele sofre as agruras da morte. Ele sofre as agruras da morte. Mas, diferentemente de nós, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Como ser humano, 100% homem, ele depende de oração. Nós vamos ver Jesus Cristo constantemente orando. Já falei isso no início. E também dependendo da ação do Espírito Santo na sua vida também. Tá bom? Então nós notamos aqui que o Senhor Jesus Cristo, veja, ele participou de todas, onde nós colocamos aqui, o Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, ele participou de todas as nossas fraquezas físicas, tá bom? Aqui é físicas. Físicas. Por que físicas? Porque são fisiológicas, são físicas, fazem parte do corpo, da vida normal de um ser humano, da experiência humana. Ele participou de toda a nossa fraqueza física e emocional, né? Se cansa, ele se angustia, ele chora. Isso faz parte do emocional, né, da pessoa. Porém, com uma diferença, tá bem? Ele não participou da nossa fraqueza moral e espiritual. Aqui entra o quê? A impecabilidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o ponto principal, ou um dos pontos principais que nós vamos tratar, analisar neste momento. Apesar do Senhor Jesus Cristo ter passado fisiologicamente, fisicamente, por todas as nossas necessidades, todas as nossas fraquezas, como está aqui, tanto física quanto emocional, aqui para cima, o que nós temos que prestar atenção? Ele não participa da nossa fraqueza moral. Aqui envolve espiritual, aqui envolve queda e aqui envolve pecado. O Senhor Jesus Cristo não pecou em nenhum dos momentos, em nenhum dos segundos da sua vida terrena, dentro dos seus 33 anos, ou 3 anos e meio de ministério, mas dentro dos seus 33 anos de vida, o Senhor Jesus Cristo ele tem esta característica que nós não temos, a impecabilidade. O Senhor Jesus Cristo não peca. Por quê? Porque ele não participa da nossa fraqueza moral e espiritual. Mesmo sendo 100% homem, 100% homem, ele não participa destas nossas fraquezas. Ele consegue se manter além. Ele consegue se manter acima. Como que ele faz isso? Consagrando, orando, buscando, meditando, combatendo, usando a palavra como espada. Ele vai buscar, ele está constantemente, ele sabe da sua função, ele conhece as suas duas naturezas, ele conhece a sua função principal na encarnação. Então, apesar do Senhor participar de todas as nossas aflições físicas, ele não participa da nossa fraqueza moral e espiritual, que é o pecado. O Senhor não peca. Por isso, aqui a impecabilidade, Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 17. Tá bem? Vamos voltar a falar, então, das heresias que negam a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui, tínhamos, ou temos aqui, né? Agora nós vamos falar daqui para baixo.
Vamos tentar. Né? Então, nós temos aqui o apolinarismo e o monotelismo. São duas falsas doutrinas que tentam corromper a ideia da humanidade do Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente dizer que Jesus Cristo não podia ter sido 100% homem, porque a carne é pecado, na visão, obviamente, na visão humana. Então nós temos Apolinário trazendo esta ideia, trazendo a Constituição humana, como nós sempre dissemos, a tricotomia, né? Como sendo a palavra soma, como corpo, psique como alma e pneuma como espírito. Colocando estas três situações, ele vai ter que pôr aqui o Senhor Jesus Cristo como espírito humano, como espírito humano. E é onde algumas pessoas começam a confundir esta ideia. E o Senhor Jesus Cristo, ele declara isto várias vezes. A minha alma está angustiada, o meu espírito, em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Tá bom? Aqui na lição ela tem uma diferença, né? A psique como alma animal, não de um animal irracional, né? E aqui a alma, que eu coloquei como espírito, como sendo a parte que se apresenta a Deus. Então, aqui a parte que se apresenta a Deus, a alma, o psique, o ser pensante, e o pneuma é o que volta a Deus, a vida que Deus o deu. O espírito de vida e o homem passou a ser chamado alma vivente, como nós lemos no Gênesis. Então, aqui há uma distinção. E Apolinário ele não conseguia entender isto aqui. O que ele simplesmente fez? Ele colocou o homem em duas distinções e colocou no pneuma que o verbo toma o lugar. Quer dizer, aqui então ele passa a ser o próprio Deus vivendo e trazendo conflito novamente entre as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, obviamente que precisamos de tempo, muito mais tempo, para podermos falar sobre isso, e tempo é uma coisa bastante rara, tanto para nós nem tanto, mas para os que nos ouvem, talvez o tempo ele tenha um pouco mais de peso. Tá bom? Então nós temos aqui uma falsa doutrina, mas pelo contrário, o Senhor era composto, como nós homens, de corpo, alma e espírito. Obviamente, corpo nós vamos vê-lo sendo colocado, depositado na cova, na caverna de José de Arimateia. Aqui a alma está angustiada diante de Deus antes da crucificação, ou do martírio, de todo o sofrimento que ele vai ter, a via sacra, e chegar até o Monte da Caveira e ali ser crucificado, né? E também nós vamos ter o Espírito que volta na cruz, o brado da cruz, vitória seria: em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, corpo, alma e espírito. Tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre monotelismo, né? De novo, mono, né? Único, e telema, vontade. Então, é aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele dizia aqui que o Senhor Jesus Cristo, esta vontade aqui, não é como a vontade do homem. Não é como a vontade do homem. E trazendo confusão, o que nós vemos aqui? Né? Ele tenta unir uma outra falsa doutrina que nós falamos na aula passada. Porém, veja, a igreja, nós como cristãos, nós reconhecemos as vontades de Cristo. Pelo contrário, nós reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo teve todas estas vontades, passou por todos esses problemas, participou de todas as nossas fraquezas físicas e emocionais. Não é do nosso feitio não reconhecer isto. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo foi 100% homem. Tá bom? Veja, porém, as ações de nosso Senhor Jesus Cristo, como caminhar, ensinar, como nós colocamos aqui, comer, beber, interagir, são puramente humanas. Totalmente humanas. Porém, veja onde está a diferença. Mas não produzidas pela natureza humana. Veja que tudo está aqui, ela é produzida, veja, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana.
Veja que isso aqui tudo é produzido pela natureza humana de Cristo. Lembra que nós falamos das duas naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina. E a divina. Quando nós falamos destas necessidades, destas situações, nós estamos falando que tudo isso aqui, ele é proporcionado, produzido pela natureza humana de Cristo. Porém, com uma diferença. Veja, sob tudo isso aqui produzido pela natureza humana, sob, quer dizer, debaixo, sob o controle de quem? Da ação do Espírito Santo. Ação do Espírito Santo. Está aqui, puramente produzidas pela natureza humana, sob direção divina. Veja, então nós entendemos que toda a vida do Senhor Jesus Cristo, também na sua natureza humana, ela estava sob a ação ou sob a direção divina. Sob a direção divina. Nós vamos ver vários momentos do Senhor Jesus Cristo. Quer ver uma coisa interessante? Com 12 anos ele está ensinando no templo. 12 anos. José e Maria chegam e dizem, eu e seu pai estávamos desesperados atrás de você. Por que você fez isso? Ele disse assim, por que vocês estão atrás de mim? Sabendo que eu estou cuidando das coisas do meu pai. Eu estou tratando dos negócios do meu pai. 12 anos de idade. O Senhor Jesus Cristo está no templo, está na sinagoga ensinando, tá bem? Melhor, está no templo ensinando, porque o templo ainda não havia sido destruído. Tá bem? Uma geração. Então, Jesus Cristo, vamos lá, uma conta aqui, 33 anos de Cristo, mais... o que nós podemos aqui por aqui, mais 17, 4, depois eu explico o que é. 4, 10 vai 1, 4, 3, 4, 5. 5 não vai dar. Então, nós colocamos aqui, não vai passar esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, Jesus Cristo, Jerusalém é destruída em 70, depois de Cristo, menos os 33 anos do Senhor. Então, você vai pôr aqui 37 anos depois. Então, 33, 37, 70 anos, segundo se diz, 70 anos, uma geração. Tá bem? Quando nós olhamos para todo este movimento da vida do Senhor Jesus Cristo, humanamente falando, nós vamos vê-la sob a direção divina, sob a direção divina, sob a ordem de Deus, debaixo das ordens de Deus. Tá? Lembrem da aula passada que nós falamos das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Tá bem? As suas duas naturezas que trabalhavam concomitantemente e também debaixo da vontade de Deus. Tá? Por último, como estas heresias apresentam nos dias atuais, é que agora eu dei uma perdidinha, porque já me falaram que já tem 1 hora que eu estou falando. Então, agora eu me perdi, viajei aqui, como dizem, na maionese. Tá bom? Vamos para o último tópico, então? 3. Como estas heresias se apresentam nos dias de hoje? Eu tinha colocado aqui em algum lugar, mas sumiu. Tá? Foi a hora que eu apresentei a questão dos livros da Nova Era. Tá? Vou colocá-los aqui novamente para vocês verem. Tá bom? São 2 livros muito bons a respeito da Nova Era. Tá bem? Aí tem lá, tem maçonaria, tem satanismo, tem as igrejas pseudo-cristãs, tem uma infinidade dentro deste assunto, você pode adquirir aí, conforme também a fundura do seu bolso e a sua disposição em aprender, você pode adquirir muitos livros. Quer ver uma coisa interessante? Espera aí. Deixa eu pegar eles aqui. É só 4, eu peguei 5. Tá bem? Aí, tá vendo? Ó, o Império das Seitas. Você pode falar, não estou fazendo propaganda aqui, não estou ganhando nada. Mas você tem aqui, ó, Império das Seitas, Testemunhas de Jeová, Fé Bahá'í, o número 2 você tem Zen Budismo, Islamismo, Fraternidade Rosa Cruz, Religiões Orientais, Mormonismo, volume 3, a Igreja Universal do Reino de Deus, Anglo-Israelismo, Unitarismo, Igreja da Unificação, Sociedade União
a Associação Unidade de Cristianismo, Cientologia, e o último volume você tem a Igreja da Nova Jerusalém, a Sociedade Teosófica, Espiritismo, Cultos Afro-Brasileiros. Tá bem? Tudo isso você pode adquirir, tá bem? Dr. Walter Martin, eu tenho há muito tempo, eu tenho estas coleções. E tem mais lá. E de vez em quando, de quando em vez, a gente apresenta alguma coisa para vocês aqui, que vai ser bom. Vou procurar sempre trazer coisas salutares, coisas boas, né? E nós temos aqui, então, o movimento da nova era, que nós acabamos de mostrar, o movimento da nova era. Você vai ver que o movimento nova era, ele engloba várias filosofias, várias falsas religiões, ocultistas, esotéricas, uma infinidade de coisas, coisas que nós vemos hoje. Vamos lá, é uma coisa que assusta as pessoas, né? A questão da medicina holística. Cristão faz isto, cristão participa, cristão regressão, cristão faz tratamento por regressão. São questões que nós podemos aprender e adquirir, nós podemos aprender, tá bem? Eu sei que está fugindo um pouco do assunto, mas já estamos voltando. É só para falar desta questão, isso é modernidade, nova era. O movimento da nova era ele é muito, muito abrangente. E houve, como eu já disse, há décadas passadas aí, houve uma preocupação muito grande, existiu uma preocupação muito grande das igrejas em tratar sobre esse assunto, nova era, como nós poderíamos dizer, a nova ordem mundial, uma só moeda, uma só religião, um só governo, tá? Eram assuntos que estavam aí pipocando, mas depois parece que foi esquecido. E você vai ver isso na modernidade hoje. Então, antigamente você tinha os saduceus, os fariseus, os herodianos, você tinha também o apolinarismo, o monotelismo, e agora você tem os movimentos da nova era. Tá bem? Por que eles estão falando sobre isso aqui? O escritor diz que podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países. O Egito, logicamente, quando ele é levado pelos seus pais por causa da perseguição. Israel, porque ele é nascido, ele é natural, né? Ele é de Israel, nasceu em Israel, e ele também visitou a Fenícia, atual Líbano. Mas o movimento da nova era, ele costuma ensinar que Jesus esteve na Índia, né? Só não sei o que ele foi fazer lá. Deus queira, brincando, Deus queira que ele não tenha ido tomar banho no Gange, né? No rio Gange. E se tivesse ido lá, teria purificado o Gange também. Mas são heresias. São heresias. Doutrinas inexistentes. Tá bem? E os mormons, né, os famosos mormons, eles diziam que o Senhor Jesus Cristo havia estado nos Estados Unidos. Agora eu fico em dúvida, se Jesus foi nos Estados Unidos quando ele estava aqui, nos 33 anos que ele esteve entre nós, antes da sua morte e ressurreição, ou ele foi para os Estados Unidos ressurreto, e aí eu sei que ele foi. Porque ele esteve lá nos movimentos, e dos Estados Unidos nós tivemos a Rua Azusa, como estamos tratando na lição Betel dominical. Agora eu não entendi se ele esteve lá em 33 depois de Cristo, quando Jesus, antes dos 33 anos, antes de morrer crucificado, se ele foi para os Estados Unidos. Eu não entendi. Eu acho que eu vou ver se eu encontro algum mormon para perguntar isso para ele. Ver o que ele me explica nessa situação. Tá? Ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitar fábulas. Essas são as formas das religiões heréticas, dos ensinamentos heréticos, tentarem firmar suas falsas doutrinas, inventando essas fábulas, tá bem? Essas loucuras, esses delírios, sabe? A nova era, então, Jesus Cristo esteve na Índia. E os mormons, Jesus Cristo esteve nos Estados Unidos. Tá bom? Mas explica. Como se explica isso? Não se explica, não tem como explicar. Tá bom? Então, mas quando vemos isto, uma coisa nós temos certeza, que Jesus Cristo era visto como uma pessoa natural de Israel. Por quê? Porque ele percorreu suas cidades, ele ensinou, ele interagiu e ele era conhecido por todos. Ele era conhecido por todos os seus vizinhos, né? Até os seus vizinhos diziam, não é este o filho do carpinteiro, né? Está
em Marcos capítulo 6, versículos 2 e 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Tá bem? Então, quando falamos da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ou como foi tratado na lição de número 8 hoje, Jesus viveu a experiência humana, Jesus Cristo foi 100% homem. 100% homem, com uma diferença. Eu gosto de escrever 100% homem. Ele não pecou, ele não participou da nossa fraqueza moral e espiritual. Fora isto, o Senhor Jesus Cristo foi um ser humano como todos os, um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto como todos os outros. Porém, não participando da pecabilidade do homem, da sua fraqueza moral e espiritual. Amém? Espero poder ter ajudado com alguma coisa, que Deus nos abençoe, se o Senhor nos permitir. Em breve estaremos aí com a lição de número 9. Amém? E antes de mais nada, ou antes de tudo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Isto é de fundamental importância. E fiquemos todos com a paz do Senhor. Amém.